uma questão particular para o Fernando Diniz nesse jogo, que vai além do Fluminense e suas necessidades para o Mundial. Eu acho que o Fernando Diniz tornou-se o técnico brasileiro em evidência nessa temporada, certo? Foi campeão pela primeira vez com o Fluminense, depois ganhou a Libertadores, título inédito para o Fluminense, e é o técnico da seleção brasileira. Isso tudo num período em que, só de ser o técnico da seleção brasileira, já tem algo mais envolvido. Isso tudo num período em que os técnicos estrangeiros triunfaram no Brasil, certo? Sobretudo, Abel Ferreira. O duelo particular de Diniz e Abel, que enxergam o futebol de uma forma completamente diferente, é interessante também para o Diniz. Né? Todo mundo vai estar de olho nesse jogo. Qualquer coisa que o Diniz faça nesse jogo, ainda mais com um time alternativo, se ele complicar o Palmeiras, ele vai capitalizar. Para ele é importante, pessoalmente. Claro. Acho importante. Não é um jogo qualquer para ele, treinador. Então, né, Renato, acho que ele tem que lidar, sim, com o Mundial, pensando em não expor exageradamente um jogador com risco de lesão e tal, mas atrapalhar o Abel para ele seria delicioso. Ô Arnaldo, eu não vejo um momento tão confortável desse jeito, porque o Brasil caiu dois lugares no ranking e está em 5º lugar na mão dele. Sim, não é conforto. Então, exatamente, eu acho que ele está se valendo do clube, né, Casão? Ele está precisando. E ele tem um duelo, não creio que seja, mas no momento da escolha dele, como técnico da seleção, muita gente apontava Abel Ferreira. Aliás, muita gente aponta até hoje. Eu aposto. Aponto Abel Ferreira. Abel Ferreira. Exato. E eu acho que muita gente. E eu entendo os motivos. Então, para ele, via clube, derrotar o técnico mais vitorioso, atrapalhar a vida do técnico mais vitorioso do Brasil nos últimos tempos, sendo português, acho que para ele, pessoalmente, já que na seleção não está dando certo, ele capitalizaria. Eu acho que ele tem... O Fluminense dele joga bem, cara. O Fluminense dele joga bem, pô. Olha aqui, o Abel no Palmeiras e o Fluminense e o Diniz no Fluminense, nesse confronto, o Abel nunca venceu o Diniz. Pelo Palmeiras, o Abel nunca venceu o Diniz enquanto o Diniz esteve no Fluminense. É um dado. Agora, tem outro dado que é muito favorável ao Palmeiras. O Fluminense tem a penúltima pior campanha jogando fora de casa. Antepenúltima. Só é melhor que a do São Paulo e do América. Então, fora de casa, não ganha de ninguém também. Mas diga lá, Renato. Agora, olha aqui. Não, eu vou entrar no time dos otimistas agora. E imaginar que o Abel fique. Se o Abel ficar, nós teremos um quarteto de técnicos muito interessante disputando o próximo brasileiro. Né? Você imaginar o Tite no Flamengo, o Abel ainda no Palmeiras, o Diniz no Fluminense e o Filipão, que renasceu no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro. Imaginou que ele... Exatamente, olha que legal. O Dorival campeão da Copa do Brasil, o Dorival campeão de tudo. O Dorival, o meu julgamento. O rei das Copas. Rei das Copas, não é, cara? É verdade. Mas o São Paulo não vai ajudar ele, infelizmente. Eu estou falando dos times que vão disputar os títulos de verdade. O São Paulo, o Ramos Rodrigues. Tite, Diniz, Filipão e Abel. E Abel. Não, então, um quarteto interessante. Eu vou entrar nessa daí. O campeonato não é só esse quarteto. O campeonato é interessante de treinadores. Porque você coloca o Vojvoda, que está lá no Fortaleza, sempre fazendo um bom trabalho. O Caixinha, que está no Bragantino. O Renato, que para mim ressurgiu com o Grêmio esse ano. Então tem uns treinadores interessantes. Eu acho até que o campeonato é mais interessante dos treinadores do que dos times. É verdade. É o que você falou no começo, né, Casal? É o pior campeonato mais legal. Mas o problema é o seguinte. Só o Botafogo está sem técnico representativo. Isso, Thiago Nunes está lá, Thiago Nunes ajoelhou, rezou, beijou o Adrielson, tá? Gol do Curitiba. Mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falei do quarteto, é porque são os 4 técnicos que, pelo menos em teoria, terão os melhores times para dirigir. Porque o Caixinha está mostrando ser um baita treinador. Mas o Red Bull Bragantino, a gente vê que quando chega na hora da verdade, ele abre o bico, né?
Esse final de campeonato do Red Bull Bragantino está sendo deplorável, né? E o Vojvoda, o Fortaleza não vai levar o Vojvoda a tentar disputar o título. Pode novamente fazer uma boa Sul-Americana, até ganhar a Sul-Americana, mas o Fortaleza não tem time para disputar o título. Esses 4 que eu citei têm time para disputar o título. E aí vai ser muito interessante a gente ver o duelo deles, né? Embora eu acho que vai acabar ficando só um trio, porque eu acho que o Abel vai embora, e aí vai restar a situação de quem vai contratar. O Danilo Lavieri, que eu e ele temos sempre uma guerra de provocações, quando eu falei para ele que o Abel ia embora, ele estava muito alegre, né, no último programa que eu fiz com ele, eu disse para ele, tira esse seu sorriso Colgate da boca, porque o Abel vai embora. Aí ele fez uma piada engraçada. Ele pegou o telefone e disse, alô, Jorge Jesus? Ah, é você que vem? Já pensou, rapaz? Jorge Jesus, tô voltando, hein? Vai pro Brasil, que é isso. Bom, o Palmeiras pode ser campeão. Para o Palmeiras ser campeão, ele precisa vencer e os outros precisam perder pontos, certo? Essa é a conta. O Flamengo pega o Cuiabá. Depois da amassada. Olha, aí todos os jogos de todo mundo aí, ó. Fazer um exercício, o seguinte exercício. Sem contar a diferença de pontos que existem entre eles, né? Assim, vamos supor que tivesse Palmeiras, Botafogo, Galo, Flamengo, Grêmio e Red Bull, todo mundo com o mesmo número de pontos. Quem tem a melhor e quem tem a pior tabela daqui para frente? Piores e melhores adversários. Rapaz, isso aí tem umas peculiaridades que tem que ser levadas em conta. Por exemplo, o Palmeiras vai pegar o Fluminense já com meio time reserva, porque está pensando no Mundial. E o Cruzeiro depende da situação do Cruzeiro. Isso. Se o Cruzeiro já tiver escapado do rebaixamento, imagina se ele vai querer derrotar o Palmeiras e, eventualmente, dar uma chance ao Atlético Mineiro de ser campeão. Mas jamais, jamais. A mesma coisa o São Paulo contra o Flamengo. Se, de repente, o Palmeiras dá uma tropeçadinha contra o Fluminense, empata, tá? O Flamengo pode chegar. Imagina se o São Paulo vai querer dar o título para o Palmeiras. Então, tem uma série de coisas aí que são... O Grêmio, por exemplo, esse vai pegar o Fluminense, vai jogar o fraldinha do Fluminense contra o Grêmio, muito provavelmente, né? Porque vai estar todo mundo já preparando a viagem lá para o Mundial. Então, é muito relativo. Quando você olha assim, de uma maneira simples, para mim, os mais fracos são os adversários do Red Bull Bragantino, que são o Curitiba e o Vasco. Mas aí vai depender de uma série de circunstâncias, entendeu? Sabe o que eu acho? Todo mundo vai ganhar as duas. Todo mundo vai ganhar as duas. Todo mundo vai ganhar as duas? Eu acho. Rapaz. Eu acho, porque se todo mundo ganhar a primeira partida dessas duas últimas, todo mundo continua com chance ainda. Então vai para a última rodada querendo ganhar também para ver se alguém tropeça e seja campeão. Se alguém perder ou empatar domingo, né, não sendo o Palmeiras que está em primeiro, ou o Atlético, ou o Botafogo, dos outros 3, quem empatar já dá uma largada, sabe? Já dá, sabe, joga a toalha um pouquinho. Agora, se todos ganharem a primeira, o quê? Não, Flamengo e Grêmio não podem jogar toalha, que eles estão brigando cabeça a cabeça pelo G4. Não, mas eu tô falando título. Não, tô falando título. Mas título eu acho que é só Palmeiras ou Atlético, gente. Por quê? Não levo fé no Botafogo. Porque eu acho que o Flamengo não tem mais condição. Não, no ele Botafogo, tem uma diferença de saldo. Nem o Botafogo leva fé no Botafogo. Nem o Botafogo. E o Grêmio vai chegar 4 pontos atrás do Palmeiras? Não vai chegar. É difícil. O Flamengo com saldo de gol brutalmente inferior. Mas eles estão ali na lista dos times que vão disputar o título, né? Tá ali. Não dá para eliminar. Eu também acho que é Palmeiras e Atlético, mas não dá para ignorar os outros, né? Não dá para ignorar. Esse campeonato, para ficar bom mesmo, o Palmeiras tinha que perder para o Fluminense. Aí, meu amigo, a última rodada é briga de faca, de foice no escuro. Aí tudo pode acontecer. Com o detalhe que todo mundo joga em casa, né? E fecha o campeonato fora. Todo mundo joga em casa e depois joga fora. Por isso que o Casão falou que a chance dos 6 ganharem nesse final de semana é bem razoável. Agora, se os 6 ganharem, só 4 continuam com chance de título. Sim. O Flamengo até o Palmeiras, né? O Grêmio e o Bragantino já não alcançariam mais. Estão fora.
Mas é bem possível que os 4 ganhem em casa. Eu acho que são os resultados mais prováveis até. E aí, o que ficaria para a rodada final, o Palmeiras precisaria perder do Cruzeiro e alguém descontar o saldo de gols. Ou seja, o Palmeiras joga por uma vitória para ser campeão, na prática, né? Agora, então, quando você fala que todos vão ganhar em casa nessa rodada, significa que o Cruzeiro vai perder. E se o Cruzeiro perder, e o Vasco vai perder também. Vão chegar na última rodada os dois precisando de ponto. Exatamente. Não, peraí. Embaixo, mais maluco ainda. O Bahia joga com quem, por exemplo? América rebaixado fora. Lá. Então, de repente, se o Cruzeiro perder, o Vasco perder, né, a coisa continua na mesma para disputa. O Bahia tem uma grande chance de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, mas tem que ganhar do América fora. Mas também tem chance de terminar a rodada rebaixado. Tem também. Se perder o jogo dele. Se Vasco e Santos ganharem e o Bahia perder, o Bahia está rebaixado. Exatamente. A gente também joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O quadrinho dos quem tá lutando. Olha lá. Tem aí. Até o Corinthians puseram aí, achando. Não, o Corinthians não. Não, Corinthians não. Mas os tem 47 pontos saiu já. O Corinthians é uma forçação de barra aí. Isso aí. Para provocar alguém aqui. Agora, os 4 que estão correndo risco, aí ao contrário da turma de cima, os 4 jogam fora a próxima. É bruto o negócio. E só quem joga com um time rebaixado é o Bahia. Então o Bahia, que é o pior deles, ele tem uma chance grande aí, né? Porque o Grêmio tá fazendo todos os pontos em casa praticamente, vai jogar com o Vasco. O Atlético Paranaense faz tempo que não ganha, mas na Arena Baixada é forte. E o Botafogo não vai ganhar alguma vez na vida? Talvez ganhe, né? Não sei. De repente ganha. Depois de 1000 anos, o Botafogo talvez ganhe do Cruzeiro. Cara, eu vi uma frase outro dia. O Cruzeiro não tá jogando mal, não, hein? Não, jogou bem contra o Atlético Paranaense. Ontem jogou bem, rapaz. O Botafogo vai suar contra o Cruzeiro. Vai. Outro dia eu ouvi uma frase muito boa, que é a seguinte: enfrentar o Botafogo agora é uma oportunidade. E a chance de você fazer ponto é enorme. Se o Cruzeiro ganhar, já era para ele. Se o Cruzeiro ganhar, já foi. E aí, se o Cruzeiro ganhar, ele tira o Botafogo de vez e quase que estende o tapete vermelho pro Palmeiras, porque é com ele que vai jogar na última rodada. Já desinteressado, já nem aí. Então tá aí. Dessa turma aí, você fala. Se o Botafogo empatar, ele pode estar fora já, basta o Palmeiras ganhar. Isso mesmo. O Botafogo empatou, o Palmeiras ganhou, o Botafogo está fora. Dessa turma aí de baixo, tirando o Corinthians, né, que já está livre, quem você acha que é o mais ameaçado? Eu ainda acho que tá ruim pro Vasco. Eu também acho. Eu acho que o Vasco decide lá no estádio do Grêmio. Eu acho que o Vasco tem capacidade de tirar pelo menos um ponto do Grêmio. Não vejo o Grêmio tão bem. O Grêmio ontem contra o Goiás, não foi? Sofreu. O Grêmio sofreu. O primeiro tempo foi 1-0, mas podia ter sido mais. Ele sofreu. Depois, no segundo, é que ele virou. Eu acho que o Vasco vai ganhar ponto lá na Arena Gremista. Mas o Goiás ontem estava dando o último gole de água, né? Verdade. Era o último gole de água do Goiás. Jogaram tudo que eles podiam. Verdade. E tem a despedida do Soares em casa, né? O Grêmio acho que vai. Pro Vasco é ruim. E a briga pelo G4 que o Renato falou. O Grêmio pode. Vamos voltar para a tela dos postulantes ao título. Vamos botar aí de novo. Palmeiras à parte. Fala, Renato. Eu acho que o jogo mais difícil para mim é o do Grêmio contra o Vasco. Claro, o Botafogo é difícil porque é o Botafogo. É difícil também, hein? O do Galo não é fácil também. Mas o São Paulo agora já está livre, cara. O São Paulo. Eu espero que o Dorival faça o que ele tem a obrigação de fazer, que é depois dessa rodada dar férias aos jogadores. Isso é uma obrigação que ele tem para fazer. Então, afinal de contas, ele deu férias no Flamengo, ele tem que dar férias para o São Paulo. Férias, exatamente, descanso. Você acha que o Flamengo já está fora totalmente? Ferrar o Ceni, ferrar o Filipão e depois dar férias. Todo mundo. É isso. Hein, Renato? O Flamengo está fora.
Flamengo está fora por causa do saldo de gols, cara. O Flamengo é o pior saldo de gols dos 4 primeiros. Sendo que para o Palmeiras a diferença é astronômica, entendeu? Mas então, além disso, não está jogando para ser campeão também, é isso? Não, também. Teve bons momentos, maus momentos com o Tite. Jogou mal no último jogo, tomou um passeio do Atlético Mineiro. Acho que não, acho que o Flamengo sabe que o negócio dele é G4. E é importante que brigue, porque senão o Grêmio acaba passando e ele vai ter que disputar para a Libertadores. Esse duelo aqui, Grêmio e Flamengo, é um duelo, sabe, para lá de pegado. É muito difícil essa briga aqui. O Flamengo não pode dar mole, não. O Grêmio tá com 62, o Flamengo com 63, nesse momento. Exatamente. O Flamengo é o quarto, o Grêmio é o quinto. O Flamengo tem que ganhar esses 2 jogos. Só se ele ganhar esses 2 jogos, ele fica tranquilo. A menos que o Vasco faça uma maldade aí. Aí, se o Vasco fizer uma maldade, tirar ponto do Grêmio, aí a coisa fica um pouco mais tranquila. E aí basta um bom telefonema para o Dorival. Olha aí, professor. Você o Vasco não pode ter o luxo de querer atrapalhar o Flamengo, né? Ele precisa se salvar. Tem isso, né? Renato, cuidado com o Daverson. Cuidado com o Daverson. É verdade. Esse cara é uma besta negra na história do Flamengo. Sabe? Não só o gol da Libertadores, como daquele 4-0, ele pintou e bordou, né? Renato, já que o negócio do Flamengo é a Libertadores, o que o Flamengo tem que fazer? Qual é a coisa urgente para o Flamengo 2024? Porque o Tite vai ficar, vai fazer, reformular, sei lá que vai trabalhar. O que o Flamengo tem que fazer? Além do óbvio, né? Departamento de futebol que não funciona e tal. Tem que contratar um bando de gente. Um bando de gente. Um bando. Não tem lateral direito, não tem reserva para lateral esquerda. Não se esqueçam que o Felipe Luiz anunciou ontem que vai se aposentar. Não tem reservas à altura para o miolo da zaga, porque o Rodrigo Caio também não vai ficar e o Pablo também provavelmente vai ser liberado. Tem que contratar um cara para o meio-campo, porque não é possível. O Pulgar não joga, o meio-campo acaba. Olha, o Flamengo tem que contratar 5 a 6 jogadores, pelo menos. E o Gabriel? E o Gabriel, Renato? O Gabriel, eu acho que o Tite tem que ter uma conversa séria com ele e tem que dizer, amigo, você tem mais 1 ano de contrato, independentemente do Flamengo se vai renovar para mais para frente ou não. Você tem mais 1 ano de contrato. Você tem que voltar a ser profissional. Se você não voltar a ser profissional, se você não voltar a focar no seu campo, no campo de jogo, no seu ganha-pão, na sua profissão, exatamente isso. Se você não voltar a focar isso, amigo, eu vou pedir a contratação de outro centroavante e não vou te usar. Aliás, o Tite está mandando muito bem com o Gabriel, hein? O Tite está mandando muito bem com o Gabriel, porque os outros técnicos todos ficavam com medo de deixar o Gabriel no banco ou de, pelo menos, não botar ele em algum momento. O Tite não só está deixando no banco, como não está botando para jogar. Então, olha, o Tite, eu acho que ele vai tentar dar uma enquadrada no Gabriel. Se isso vai ser o suficiente ou não, nós vamos ver. Perfeito. Só para fechar aqui, um papo que a gente estava tendo com o Renato ou com o Casagrande? Acho que com o Renato, só para fechar. Estava falando sobre lateral direito, é rápido. O Flamengo precisa de um lateral direito. Tem pouco lateral direito no Brasil. O lateral direito do São Paulo é o Rafinha, tem quase 40 anos. Do Corinthians é o Fagner, do Palmeiras é o Marcos Rocha. Não tem lateral direito. Tem algum bom estrangeiro. Não tem na seleção. Gente. Não tem na seleção. Tem que contratar estrangeiro, cara. Tem que ir na Argentina pegar um bom lateral direito. Tem que ir no Uruguai pegar um bom lateral. Se bem que o do Uruguai é o Varela, que está no Flamengo e não joga nada. O Boca nem classificou para Libertadores. Tem aquele do lateral que é do Peru, né? Advíncula, peruano. Ué. Se bem que do Boca quem tem que ser contratado é o menino, né? Barco. Esse garoto é um fenômeno.